Grandioso e bondoso Pai que habita nos céus, obrigado, Deus, porque mais uma vez o Senhor me permite, Pai, abrir a Tua palavra. Quero neste momento te pedir, Pai, perdão pelos meus pecados dos meus irmãos que aqui se encontram, e eu te peço encarecidamente em nome de Jesus, que o Senhor possa esvaziar o nosso eu, para que a partir de agora possamos nos encher com Teu Espírito Santo. Te oramos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 3. Hoje nós vamos falar de um milagre. Na verdade foi um dos primeiros milagres que aconteceu, que aconteceu com o povo de Israel, sendo Josué o seu comandante. Nós vamos ler o seguinte, acharam? Josué capítulo 3, verso 5. Josué ordenou ao povo: santificai-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Amém. Ali naquele momento, nós vamos entender aqui agora um pouquinho do contexto sobre esse texto que nós acabamos de ler. Santificai-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Os descendentes de Abraão, chamado povo de Israel, eles estavam escravizados no Egito e ali ficaram por 430 anos. Eles passaram esse período todinho sofrendo. E esse povo era aquele povo que acreditavam, que conheciam a palavra do Senhor. E eles ficaram ali presos no Egito, sofrendo muitas agressões físicas, psicológicas, eles estavam ali sendo escravizados. Mas de uma maneira grandiosa, Deus os libertou do Egito, os conduziu para o deserto até a terra prometida, que era a terra de Canaã, a terra na qual onde o Senhor havia prometido para aquele povo, assim que eles fossem ser libertos ali do Egito. Na verdade, todos nós já conhecemos essa história, E por conta da desobediência daquele povo, mesmo eles terem sofrido tantas coisas lá no Egito, naquele momento na qual onde o Senhor os libertou, os tirou da prisão, eles infelizmente, eles começaram e permaneceram, na desobediência, Uma viagem que era para durar alguns meses, infelizmente, eles peregrinaram. Eles passaram muitos anos viajando e lá se passaram 40 anos de sofrimento. Eles viviam no Egito em cima de muito sofrimento. Jesus queria tirá-los de lá porque Jesus tinha uma terra maravilhosa para os levar. Mas ao sair de lá, quando eles começaram a andar no deserto, o que eles fizeram? Qual foi a reação deles de que quando não era aquilo que eles estavam imaginando? Eles começaram a lamentar, eles reclamavam muito, e aí o que aconteceu? A viagem só foi perdurando. A viagem só foi estendendo cada vez mais. E ali, quando chegou aos 40 anos de viagem, eles já estavam no limite da terra prometida. Ou seja, estava a um passo de entrar na grande terra na qual o Senhor prometeu para aquele povo. E aí então, foi neste momento que aconteceu. Quem é que conduzia esse povo? Era o grande Moisés. Mas ele morreu. E ali, com a morte de Moisés, Deus levantou outro líder, que foi o Josué.
E então foi que Deus o convidou para conduzir aquele povo, para fazer com que aquele povo chegasse até a terra de Canaã. Por volta do ano 1410 a.C., Josué então assumiu a liderança do povo. E nesse contexto que ele reúne a nação de Israel no deserto e dizia, que foi esse verso que nós lemos aí de Josué 3, verso 5: santificai, pois o Senhor amanhã fará maravilhas sobre vós. Ali foi um grande chamado que Josué estava fazendo para aquela nação que ficou triste, que entrou em pecados e que continuou desobedecendo a voz do Senhor. Mas mesmo assim, Deus estava ali juntamente com aquele povo, e Deus queria que aquele povo que estava despreparado, como Josué disse, que amanhã, no dia seguinte, Deus tinha maravilhas para fazer em suas vidas, Josué queria que aquele povo negasse todos os seus pecados, que aquele povo se entregasse, a Deus. Josué foi um grande líder, muito corajoso, porque ele fez esse chamado para aquele povo: santificai, prostrai-se diante de Deus, esqueça todas as coisas erradas que vocês já fizeram até aqui e vamos iniciar uma vida nova, porque amanhã o Senhor vai nos acordar com uma boa notícia. Amanhã o Senhor vai santificar cada um de nós. E aquela multidão já estava ali a ponto, de colocar os seus pés na cidade de Canaã, na terra santa, na terra na qual aonde o Senhor havia preparado para aquele povo. E Josué, ele corajoso, ele dizia para aquele povo: santifica-se, santifica, peça perdão a Deus, humilhe-se a Ele, coloque-se aos pés do Senhor, para que você também possa fazer parte desta cidade, para que você também possa colocar os seus pés lá dentro. Se nós formos para a Bíblia e buscar o significado de santificação na Bíblia, nós vamos encontrar que a Bíblia nos explica que santificação é a mesma coisa que separa-se do mal, separa-se do pecado e se apega a Deus. Quando nós estamos buscando essa santificação, nós estamos afastando das coisas que abominam os olhos de Deus. Quando nós estamos separando do pecado, nós estamos nos apegando ao nosso Deus. E foi esse chamado, foi esse clamor que Josué fez à nação de Abraão. Foi esse chamado que hoje também Deus faz para cada um de nós. Afasta-se do pecado, separa-se do mal e apegue-se a Deus. Quando Josué diz santifica, é porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Era como se ele dissesse: confesse os seus pecados a Deus. Fale para Deus aquilo que você ainda não conseguiu dizer. Às vezes nós temos alguns tipos de pecados que muitas vezes nós conseguimos falar para os próximos, falar para o nosso melhor amigo, mas nós não conseguimos falar com Deus. Mas lembre-se que só vai resolver se eu e você chegarmos aos pés de Cristo e confessar a Ele os nossos pecados, para que assim, automaticamente, o Senhor venha nos perdoar daquele pecado que nós cometemos. Então Josué clamava para que aquele povo fizesse um encontro com Deus. Esse chamado o Senhor faz para nós hoje também. Nós precisamos estarmos na presença do Senhor. Nós precisamos nos entregar à presença de Deus, sem reservas alguma. Às vezes nós ficamos nos limitando. O que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, o que nós vamos pedir para Deus. Mas não adianta nós colocarmos limitações,
Porque Deus, Ele nos conhece profundamente. Ele sabe quais foram todos os passos que nós demos e que nós ainda vamos dar. Então nós precisamos estarmos nos achegando aos pés de Cristo, para que as maravilhas que Deus tinha para aquele povo, que nós também hoje possamos receber essas maravilhas. Olha só o que acontece no dia seguinte. Foi algo assim que, humanamente falando, não tem como explicar o que foi que aconteceu. Vamos ler aqui no livro continuando aqui em Josué, no capítulo 3, vamos ler o verso 16, o que aconteceu. Eles estavam à beira do rio Jordão, né? E no dia seguinte, quando eles levantaram, nós vamos ler aqui agora o que aconteceu no verso 16, que dizia assim: a correnteza que descia parou de correr e firmou-se uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaratã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Imagine como que aquele rio gigantesco, com as suas águas ali, de grandes correntezas, né? Águas tribuladas, muito forte, e aquela multidão, ela precisava atravessar o rio Jordão. E aí os sacerdotes chegaram e botaram ali os seus pés nas águas. Eles estavam carregando a arca da aliança. E ao colocarem os seus pés nas águas, o que aconteceu? As águas levantaram-se umas paredes gigantescas. E ali, aquele povo, aquela multidão, aquela nação começou a atravessar o rio Jordão. Imagino eu que quando eles pararam ali, diante daquilo ali, diante daquelas águas, eles começaram a murmurar como eles iriam fazer para atravessar aquelas águas, porque humanamente falando, não tem possibilidade alguma, a correnteza ia levar aquele povo. Mas Deus, né? Deus tinha os seus métodos. Deus tem métodos maravilhosos para nos surpreender. Deus usa quando Ele quer, e quando nós pedimos, Ele coloca diante de nós os milagres. Milagres que nós não conseguimos entender, mas Deus sabe. E um dia, com certeza, nós vamos entender o porquê que Deus fez aquilo conosco. E foi assim então que aconteceu o primeiro milagre com a liderança de Josué. Abriram-se uma grande lacuna, um grande corredor, né? Aonde aquelas pessoas puderam passar. E quanto a nós, o novo povo de Israel, o povo atual, quando será que virá o amanhã das últimas maravilhas de Deus? Quando é que nós, os filhos de Deus, deixaremos o deserto deste mundo perdido, perverso, cheio de tristezas, e entraremos na terra prometida? Nós sabemos que nós estamos aqui aguardando uma terra prometida. Nós sabemos, como o irmão Rubens falou, existem pessoas dentro da igreja que não estão salvas. Mas hoje Deus dá oportunidade para todos, os que já estão e os que não estão ainda salvos em Cristo Jesus. A oportunidade é única.
é hoje. A nossa salvação, ela é diária, ela é todos os dias. Então hoje, se você não se considera uma pessoa salva por Cristo, hoje Deus quer te dar a oportunidade de se salvar. Deus quer ter você ao lado dele. Deus quer colocar você na cidade santa, na cidade onde Ele tem preparado para mim, para você, desde a fundação do tempo. Mas eu e você precisamos deixar o deserto. Nós corremos todos os dias para os braços do deserto. Não achamos dificuldade nenhuma. Mas para os braços da cidade santa, nós temos uma dificuldade enorme de correr para lá. Nós precisamos pedir ao Senhor, né? Para que todos os dias nós possamos ter a força de estar clamando a Ele, para que estejamos ali, santificados na presença de Deus, nos separando do pecado, nos separando daquilo que dói os olhos do Senhor. Imagine que Deus, Ele deve ficar muito triste quando Ele olha para nós e olha que estamos distorcidos, que não estamos ali vivendo segundo a Tua vontade. O nosso coração é um coração perverso, carrega muita angústia, carrega muita mágoa. A nossa língua, ela não consegue ficar quieta dentro da nossa boca. A nossa língua é um órgãozinho muito pequeno, mas ela consegue matar as pessoas. Ela consegue destruir a vida das pessoas. A nossa língua pode ser um deserto. Nós precisamos pedir a Deus a santificação todos os dias em nossas vidas, para que eu e você possamos alcançar a terra prometida. Quando Jesus virá, então, começará a eternidade para nós. Temos crido de todo o nosso coração. Essa é a nossa esperança, de que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, nós vamos poder estar junto com Ele, né? Lá naquela cidade maravilhosa. Isso é que nos move aqui ainda em cima dessa terra. É isso que às vezes, quando nós caímos e que quando levantamos e olhamos e pedimos o perdão para Cristo, é que a gente fala assim: eu tenho uma cidade, eu tenho um lugar santo para que eu possa estar. Então a nossa esperança, a nossa confiança é a volta de Jesus. Nós não sabemos quando será o nosso amanhã, né? Mas sabemos que esse dia vai chegar, porque sabemos que Deus, Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Ele prometeu isso para mim e para você. Então vigie, consagre-se a Deus todos os dias, entregue para Deus as suas dificuldades. Sabe, outro dia eu sempre gosto de falar isso e eu vou dizer para vocês. Às vezes quando nós vamos orar, nós não oramos de forma espontânea. Muitas vezes nós não conseguimos ser verdadeiros com Deus. Deus sabe de tudo que vai dentro de nós. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Então, como quando eu vou orar, eu não consigo ser realista com Deus? Por que eu vou orar e vou falar assim: ah, Deus, obrigada que o meu dia hoje foi bom? Se durante o dia eu discuti com o meu próximo, se durante o meu dia eu senti dores, se durante o meu dia eu fui uma pessoa egoísta, eu não ajudei quem passou ali por mim, se durante o meu dia eu não separei alguns minutos para adorar ao Senhor, como que na minha oração da noite que eu vou dormir eu vou dizer isso para Cristo? Eu não posso, eu tenho que dizer a verdade. Essa é uma forma de eu estar buscando uma santificação em quem é santo, sendo realista até nas horas das minhas orações. Por mais que eu diga a Ele: o dia foi ótimo, obrigada por mais essa oportunidade, Deus quer que nós falamos, sejamos francos com Ele. O
o que podemos e o que devemos para que Cristo venha? Josué disse para aquela nação. O que Josué disse? O que eu posso fazer para que Jesus venha logo? O que a igreja de Deus ela pode estar fazendo para que apresse a volta de Jesus? Santifique. Santifique, porque não tem condições de eu e você espalhar o evangelho no mundo se nós não estivermos santificados na verdade. Se eu e você não estivermos santificados em Cristo, as pessoas que estão lá fora para nos ouvir, vai entrar em um ouvido e sair no outro. A semente não vai ser germinada. Então eu e você precisamos nos santificar em Cristo, para que Cristo Ele volte. Nós precisamos nos afastar do pecado, da maldade e viver uma vida de santidade. Essa é a mensagem de Deus para o Israel atual. Essa é a mensagem que Deus quer deixar para cada um de nós hoje. Santifica na verdade, porque quando você anda na verdade, quando você está perto de quem é santo, automaticamente você vai se tornar santo. Agora, se você só quer estar perto de quem é santo, quando as suas necessidades vêm, vai ficar um pouquinho complicado. Vai ficar difícil. Então nós precisamos nos santificar todos os dias. Nós somos criados à semelhança de Deus. Mas infelizmente o pecado tirou essa beleza de nossa face. O pecado ele toma conta de tudo aquilo que Deus criou de bom para mim e para você, se nós assim permitirmos. Então é por isso que devemos estar nos santificando todos os dias. E só existe um meio aonde eu e você podemos nos santificar, aonde nós podemos, tentar reverter a situação de que a imagem de Deus está apagada em nós. Qual é? Buscar o Evangelho verdadeiro do Senhor. Nos envolver com Ele dia e noite. O propósito do Evangelho para nós é restaurar a nossa imagem divina no ser humano. Somente o Evangelho de Cristo vai poder nos restaurar. Somente o Evangelho de Cristo vai poder dizer que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Porque como que nós vamos dizer que somos a imagem e a semelhança de Deus? Se o templo do Espírito Santo estiver todo distorcido, com tantas coisas que o Senhor não gosta, por exemplo, Se o templo do Espírito Santo de Deus estiver imundo, como que vai refletir a imagem de Deus na nossa face? É impossível, Ser santo significa lealdade ao Senhor. Se eu estou sendo leal a Deus, eu estou sendo santo a Deus. Vamos ler aí em 1 João capítulo 3. João capítulo 3, no verso 9. Olha só o que diz sobre a lealdade a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o quê? O pecado. Porque a semente de Deus permanece nele, e nele não pode estar o pecado, porque é nascido de Deus. Amém? Amém. Eu e você somos nascidos de Deus. Nós não podemos carregar o pecado dentro de nós. Se existe uma sementinha de Jesus aí dentro de vocês, glória a Deus, porque vocês estão carregando a semente de quem é mais santo, de quem é mais purificado, que é o nosso Deus. Então lembre-se, nos momentos de ira que as pessoas têm, nos momentos que abandonamos Deus, nos momentos que esquecemos do próximo, que todos esses
que faz tais coisas estão longe de Deus. Não estão carregando essa sementinha que é a semente de Jesus. João foi bem claro: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. João está dizendo que aquele que vive em Deus não peca constantemente. Significa que eu e você que somos cristãos, nós não vamos pecar mais? Não. O que nós não podemos ficar fazendo todos os dias é ficar cometendo aqueles pecados que nós já temos o costume, que nós já conhecemos. Nós não podemos pecar constantemente, porque é claro que nós, como cristãos, nós ainda estamos vivendo num mundo cheio de erros, estamos vivendo à mercê, sim, de cair em tentação. Mas ao descobrirmos que pecamos, que erramos, qual é a nossa primeira atitude? Nos curvar diante de Deus, pedir santificação a Ele para que sejamos libertos daquele pecado e a partir daí apartarmos daquele pecado, não cometê-los mais. Se nós temos o hábito de falar mal dos nossos irmãos, e se todos os dias nós estamos falando mal dos irmãos, nós somos aqueles pecadores acostumados a pecar todos os dias pelo mesmo pecado. É esse tipo de pecado que nós, como cristãos, não podemos estar cometendo. Nós não podemos permitir que esses erros em nossas vidas nos afastem da graça de Deus. Deus quer nos santificar. Deus quer que nós estejamos lá na terra prometida, no dia em que Ele voltar para nos resgatar deste mundo perdido. Quando nós, pecadores, andamos com aquele que é santo, nós somos santificados. O chamado de Deus é para que Ele una a nós. Nós precisamos unir a nossa vida com o nosso Criador. Se nós não unirmos a nossa vida com Cristo, nós vamos estar unidos com o inimigo de Deus. E ninguém aqui quer estar unido com o inimigo de Deus. Você quer ser uma pessoa santificada? Se você quer ser uma pessoa santificada, comece a pensar nas suas atitudes, nas suas palavras. Comece a pensar na morte de Cristo, porque Ele morreu, foi para salvar a mim e a você. Aquele que anda com o que é santo, aquele que anda com Deus, automaticamente ele vai estar se santificando. Eu vi algo interessante que quis compartilhar com vocês. Estão pregando por aí uma graça barata. Uma graça na qual aonde estão corrompendo os mandamentos de Deus. Uma graça que oferece perdão sem arrependimento. Uma graça barata que oferece salvação da morte eterna sem o abandono do pecado. Uma graça barata que não se fala em renúncia do seu eu. Uma graça barata que não se fala em obediência e em santidade. A graça barata oferece uma falsa segurança, onde os crentes podem viver em pecados, escolhendo o mandamento de acordo com as suas preferências, e até mesmo dizendo que a lei foi abolida. É isso que nós estamos vendo por aí, meus queridos irmãos. Essa graça barata. Infelizmente, eu vou compartilhar com vocês que recentemente eu fui em um velório de uma tia minha e eles eram cristãos, evangélicos, vou dizer evangélicos, né? E eu fiquei assim um pouquinho assustada na hora que estava fazendo a preparação do corpo para ir para o cemitério. E aquilo, ao mesmo tempo que eu fiquei um pouquinho assustada, abrindo aspas, eu achei bonito. Por quê?
Por que eu fiquei assustada? Porque eles estavam invocando Deus de uma maneira que eu nunca tinha visto. Eles falavam bem assim: ó Senhor Jesus, o Senhor logo vem. E assim, bem estendido, sabe? E assim, eles repetiam isso muito frequente, várias vezes. Só que o pastor que estava dirigindo lá a cerimônia, ele falava umas palavras e aí a igreja dele falava isso aí que eu acabei de falar. E aí eu falei assim, a parte que eu achei linda, que eu pensei comigo mesmo e comentei com meu irmão, que é adventista, que estava do lado meu, foi o seguinte: se esses pastores, que têm o poder sobre essas pessoas, pregassem o evangelho verdadeiro de Cristo, iam ter muitas pessoas salvas. Porque eles conseguem segurar as pessoas. Eles conseguem colocar as pessoas para fazer exatamente o que eles mandam. E quando eu disse aqui dessa graça barata, que as pessoas, elas não querem se negar, elas não querem fazer nenhum tipo de renúncias, não estou falando mal dessa igreja, mas eu estou exemplificando para vocês a quantidade de graças baratas que as igrejas estão vendendo por aí. Lá pode-se comer de tudo o que quiser. Lá pode-se usar o que quiser e o que não quiserem. Mas a gente consegue notar dentro deles uma fé que parece ser inabalável. Quanto nós que pregamos a verdade de Cristo, quanto nós que não estamos tirando nenhum dos mandamentos de Cristo, será que nós estamos com essa fé inabalável? Será que nós estamos tentando fugir do deserto que nos rodeia? Ou será que nós olhamos para uma situação dessa e simplesmente queremos fazer críticas, achando que nós somos os melhores? Talvez nós estamos vivendo um deserto maior do que o deserto que aquelas pessoas estão vivendo, mas nós estamos aqui para falar. Mas nós estamos aqui para criticá-los. Vamos acordar, meus queridos irmãos, porque talvez nós possamos estar passando por um deserto que nós ainda não conseguimos enxergar. A graça, realmente, ela foi de graça. A morte de Jesus, ela foi grátis para mim, para você e para toda a nação de Israel. Mas eu queria relatar algo. Ela não foi barata. Ela não foi barata porque ela custou a vida de um ser que é muito especial. Ela custou a vida do Filho de Deus, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que andou durante essa terra durante 33 anos para pregar o Evangelho, para deixar o Evangelho de uma graça que foi muito cara para mim e para... Não, a graça foi cara para Jesus e não para mim e para você. Para mim e para você ela foi de graça, mas para Jesus ela foi cara, porque Ele deu a sua vida, Ele foi humilhado, Ele foi levantado e crucificado em uma cruz, por mim e por você. Jesus, Ele é muito especial. Mesmo assim, com tudo isso que aconteceu durante o seu percurso aqui na terra, Ele não esqueceu de nenhum de nós.
Ele esqueceu dele mesmo e não de nós. É por isso que nós precisamos ter bastante cuidado quando nós formos falar de Jesus para alguém. Jesus não veio abolir nenhum dos mandamentos. Eu não posso viver o mandamento que me convém. Eu tenho que viver os mandamentos que Deus determinou para eu viver. São 10. Então são eles que eu tenho que viver. Se tem algum que você não consegue viver, comece a partir de hoje. Falar com Deus, ser sincero. Senhor, eu não estou conseguindo amar o meu próximo. Eu tenho raiva de fulano. Eu fico com raiva de fulano porque fez isso, porque falou isso, porque me roubou, porque matou uma pessoa que eu gosto. E peça a Deus para que Ele o santifique. Peça a Deus para que você possa estar ao lado de quem é santo, para que automaticamente você possa se tornar uma pessoa santificada. Porque quem anda com Cristo automaticamente está sendo santificado. Para finalizar aqui rapidinho, eu gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Aqui Paulo está dizendo, ele fez uma pergunta bem direta, né? Se nós precisamos continuar pecando para que a nossa graça aumente, mas nós entendemos que quando nós descemos aqui no tanque batismal, o que acontece com o velho corpo? Morre. Ele morre. E ao se levantar das águas, está nascendo uma nova pessoa, né? Vamos continuar lendo aqui no verso 11, que diz assim: da mesma forma, considerem-se os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que aborreçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo de você ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, com quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Amém? Nós não podemos permitir. Um dia, quando nós descemos nas águas e morremos ali naquele momento e levantamos um novo corpo, nós nunca podemos permitir que, por exemplo, as nossas mãos toquem em algo que vai abominar ao Senhor. Os nossos pés nunca vão poder entrar em um lugar que vai deixar o Senhor triste. A nossa boca não pode falar coisas que Jesus vai ficar triste ao ouvir. Porque nós morremos para o pecado. O nosso corpo continua sendo o mesmo. Mas ali ficou todos os pecados e levantou uma nova pessoa. Então nós não podemos permitir, porque quando nós permitimos, nós estamos deixando com que aquela velha pessoa viva em você novamente. E isso não é bom, isso é ruim. E sabe, Jesus, ele é muito especial, que mesmo eu e você sendo assim, ele mandou eu dizer para vocês hoje o seguinte: João, capítulo 15, verso 14 e 15. Verso 14. Olha o que Jesus mandou eu dizer para vocês e para mim hoje. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu vos ordeno. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe que o Senhor o faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigo, porque
tudo que ouviu do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram. Vocês não escolheram Jesus, mas eu escolhi. Eu os escolhi para irem e derem fruto. Fruto que permaneça até o fim, de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedires em meu nome. Então Jesus, ele quer dizer para mim e para você hoje: quero ser o seu amigo. Jesus quer nos dar a mão, Jesus quer nos estender as suas mãos, mas para que eu e você seja amigo de Cristo, nós precisamos ouvir os seus mandamentos, nós precisamos fazer a sua vontade, amém? E para finalizar, eu vou contar uma historiazinha aqui para vocês, bem rápida, para vocês verem como o deserto ela anda nas vidas das pessoas e nós precisamos acabar com esse deserto que nos rodeia. Um certo dia, um casal de irmãos foram visitar os seus avós na fazenda. E aí, eles ali muito, alegres e felizes, porque estavam ao lado dos seus avós, e ali na fazenda eles ficaram soltos, fazendo tudo o que queria, não tinha perigo nenhum. Aí o neto pegou a bicicleta do seu avô e começou a andar bastante. Aí ele deparou com uma descidinha, uma ladeirinha. E adivinha o que apareceu na frente desse neto? Um pato. E ali o pato foi atropelado. Mas de repente a sua irmã Maria apareceu. O dó do pato. E quando ela chegou até ele, ele disse assim: olha, vamos pegar o pato e vamos enterrar. Assim meu avô não vai descobrir que você matou o pato. Ela deu uma ideia para o seu irmão. E ele, mais que rapidamente, ele amou aquela ideia. Era a solução dos seus problemas. E então eles abriram um buraco e ali enterraram o pato. E voltaram para casa. Se passou-se algumas horas, já no finalzinho da tarde, e aí de repente a sua avó pediu para o seu neto pegar uns paninhos que ela tinha lavado, uns paninhos de prato, pegar lá na cerca. E aí o neto falou assim: não vou não, vai você, falou com a sua irmã. Aí a irmã falou assim: eu não vou não, e se você não for pegar os panos, eu vou contar que você matou o pato. E aí, tadinho do menino, ficou apreensivo, com medo, correu lá e pegou esses panos e trouxe e deu à vovó. E aí tudo o que acontecia, a Maria, tudo quanto é obrigação que dava para Maria fazer, a Maria apontava para o irmão. Só fazer assim, 4. E aí o menino já ficava tremendo de medo. Se eu não contar, se eu não for lá fazer o que Maria está mandando, ela vai contar que eu enterrei o pato. Um certo dia, ele não aguentou mais, porque a Maria estava explorando dele. Na hora, ele achou que era uma solução que Maria estava ajudando. Mas ela começou a usar a seu favor. Começou a ameaçar. Ela, qualquer coisa, qualquer reclamação, ela olhava para o menino, se o avô e a avó tivessem, ela já fazia 4. E aí o menino já se tremia todo, vai contar. E aí esse menino criou coragem. O que esse menino fez? Chegou com o avô e falou assim: avô, eu tenho uma coisa muito triste para te contar. Aí ele: pode contar, meu filho. Avô, aconteceu que eu estava brincando de bicicleta e eu matei um pato do senhor. E o menino falou isso assim, tremendo de medo, achando que o vô ia pegar ele, botar de castigo. E o vô simplesmente, com bastante amor e carinho, falou assim com ele: oh, meu filho, eu vi você matando o pato, eu vi você até enterrando porque eu estava na janela. Mas ele sentiu um alívio tão grande. Eu sabia da história. Moral da história: ele estava com um deserto dentro dele. Ele mentiu. Ele não conseguiu confessar a verdade para o seu avô. Assim que o fato aconteceu.
Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. A gente fica querendo enganar Deus, mas Deus, Ele está vendo tudo que nós estamos fazendo. Não adianta você enganar a Deus em nada. Você pode enganar toda a igreja, a sua família, mas Deus, não tente enganar, porque Deus está vendo. E quando você é realista com Deus, quando você fala a verdade com Deus, Ele está lá para fazer igual o vovô fez. Eu já sabia, meu filho. Descansa no Senhor. Então foi aí que ele se libertou. A partir do momento em que ele se libertou, ele não teve mais que ficar com medo da sua irmã. Ele não teve mais que fazer todas as vontades dela, porque ele falou a verdade. E é isso que hoje quer que você faça. Deus quer ser o seu amigo, mas eu e você precisamos nos santificar. Que Deus, mais uma vez, nesta manhã, possa estar abençoando cada um de vocês. Amém. Amém. Para que nós possamos, sim, sair daqui com essa mensagem no nosso coração de santificação. Todos os dias, toda hora, precisamos nos santificar. Para que os desertos de nossas vidas venham cair por terra. Convido a igreja a ficar de pé e vamos cantar o hino 151.